Nós vamos ler em São Marcos 12, 29. Vamos ler São Marcos capítulo 12. São Marcos 12, versículo 29 está escrito: Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amém. Oremos. Senhor Jesus, nosso Senhor amado, Pai eterno, nosso amoroso Pai que estás nos céus, te pedimos no nome de Jesus Cristo que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós nesta hora. Pedimos que o Senhor nos ajude mais uma vez, porque estamos aqui, Senhor, no intuito de aprender sobre a Tua Palavra, de aprender os Teus conselhos, para que possamos mudar nossos atos, nossas atitudes, deixar de lado muitos costumes que temos pego aí no mundo e procurarmos agir de acordo com os costumes dos verdadeiros filhos do Reino Celestial. Perdoa as nossas fraquezas, debilidades e pecados. Temos falhado tantas vezes, Pai, durante um só dia, e estamos necessitados e carentes da Tua misericórdia. Se não for o Teu perdão sobre nós, se não fosse a Tua graça sobre nós, nem sequer estaríamos aqui. Enquanto estamos, é porque Tu nos amas e estás dando a nós a cada dia uma oportunidade de melhorar a nossa vida, de galgar os degraus que temos que galgar, e não faremos isto sem Tua ajuda, Senhor. Portanto, te agradecemos por Tua presença misericordiosa em nosso meio, quando Tu mesmo tens vindo no tempo do fim para guiar o Teu povo. Portanto, Pai, ajuda-nos, que o Senhor possa ajudar e realizar em nós tanto querer como realizar, que o desejo de te servir, o desejo de te obedecer, que o Senhor implante esse desejo em nossos corações, no nosso entendimento. Porque enquanto o homem for o homem tentando fazer, ele não irá muito longe, mas se é o Senhor em nós fazendo, então chegaremos no nosso destino. Abençoe a Tua Palavra em nossos corações, que o nosso entendimento seja renovado e que possamos sair daqui com mais uma porção para alimentar as nossas almas. É no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém. Poder sentar. Culto de número 3, onde mais uma vez trataremos sobre os 10 mandamentos do casamento. Os 10 mandamentos do casamento. No primeiro culto nós tivemos a aliança de casamento, o contrato. No segundo culto nós falamos sobre tu não terás outro. Tu não terás outro. E neste culto nós estamos no desejo de falar um pouco sobre renúncia. Renúncia. Porque em um casamento, se não houver renúncia, praticamente não há casamento. Praticamente não há renúncia, não é? Não há casamento se não houver renúncia. Quando você se casa, ou para aqueles que pretendem casar, já saiba, já fiquem inteirados disso, não se dê por inocente. Significa que você está renunciando muita coisa. Porque você vai viver em prol da outra pessoa, do outro ser, seja homem ou mulher. Então o casamento requer isto de nós. Uma renúncia, praticamente uma renúncia completa. Então, claro, no outro culto que falamos sobre tu não terás outro, já que os 10 mandamentos que Deus usou para firmar a sua aliança com o seu povo são os mesmos princípios pelo qual ele estabeleceu o casamento, só poderemos ser regidos também pelos mesmos princípios que há entre Cristo e a igreja. Então, o primeiro mandamento da lei de Deus foi este: não
terás outro. E o casamento que não estiver baseado neste princípio, ele vai ruir, porque outra pessoa não pode entrar no meio. É desfazer do que Deus fez. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. E se Deus juntou duas pessoas, o princípio básico, fundamental, que vai reger esta união é o do primeiro mandamento. Não poderá haver outro. Não poderá haver outra. E isso só pode acontecer se você renunciar. Renunciar. Agora, para aqueles irmãos que estavam no casamento que nós tivemos há 2 meses atrás, não é? Fez 2 meses agora, antes de ontem, fez 2 meses já. E nós falamos ali um pouco sobre renúncia, sobre renunciar. E eu quero vos lembrar isto neste culto. Eu prometi no culto anterior que faria isto para deixar registrado para os irmãos que estão acompanhando, os que estão ouvindo de seus lares, aqueles a quem chegar os cultos, né, gravados depois. Eu li o que o irmão Branham pregou no dia 1 de dezembro de 1963, quando ele ministrou um casamento. E o título daquele sermão ficou Cerimônia de Casamento. Irmão Branham disse: devidamente crendo que você tem considerado esta solene obrigação que você está prestes a assumir, quer dizer, vou considerar isto, diz o irmão Branham, que vocês pensaram a respeito. É uma obrigação solene. E que você tem se preparado para entrar no compromisso do casamento. Então tem que haver uma preparação. O problema é que as pessoas sempre pensam que estão preparadas. Os rapazes sempre pensam que estão preparados. Eles têm que se preparar emocionalmente, fisicamente, né? Mentalmente, financeiramente, tudo. E é o que se deixa para a última coisa, né? Não, quando eu casar eu crio juízo. Eu mudo quando eu me casar e a mulher vai dar um jeito em mim. E aí que é complicado, porque aí depois passa na cara, quando você casou eu já sabia que eu era assim. Não tem jeito, aqui dá jeito. Mas tem que haver uma preparação para renunciar a si mesmo, renunciar os lugares onde ia, os amigos. Não significa que vão virar inimigo, mas você vai dedicar muito do seu tempo, da sua atenção a outra pessoa. Observe. E que você tem se preparado para entrar no mesmo, reverentemente, prudentemente e sobriamente no temor de Deus. Ele está falando isso para o jovem que estava se casando. Você se prepara e com reverência e com prudência e com sobriedade, no temor de Deus, o princípio da sabedoria. Então não é algo que você faz por fazer ou apenas por um desejo. Vê? Eu proporei a vocês a aliança de casamento. Vocês testemunharão o mesmo enquanto vocês unam suas mãos direitas juntas. O noivo e a noiva unem suas mãos direitas juntas. Deseja ter esta mulher para ser sua legítima esposa, casada, para viver junto neste santo estado do matrimônio. Você promete honrar e amar e cuidar. Eu disse que poderíamos pegar cada uma dessas palavras e termos o culto em separado, porque nós esquecemos muito disso. O que é amar a outra pessoa, o que é honrar a outra pessoa, o que é cuidar da outra pessoa. Como pode um casamento não ter isto? Quem estava no culto anterior pôde muito bem prestar atenção naquelas coisas, que uma vez que você coloca outra coisa diante disso, já foi. Já era. Coloca-se os amigos antes do esposo, da mulher, não é? Coloca-se o trabalho, porque afinal de contas eu preciso trabalhar para poder manter a família. E aí, tome trabalho, sábado, domingo, feriado, dia santo ou santificado, ou seja o que for. Todo dia é santo, né? E vai, pronto.
e esquece da família. E é uma boa desculpa, porque se não trabalhar, se não fazer hora extra, como pode? Não é? Pagar as dívidas e dar boa vida para a família, pelo menos o mínimo possível. Escola, estudo, educação, aquela coisa toda, e farmácia e tudo. Então os homens, é como se eles se casassem para se tornarem um escravo, um boi de carga. Eles não vivem. Preocupados em manter a família. E é claro que a mulher dificilmente dá honra a isto. Dificilmente ela honra esse cuidado. E então exige aquilo que ele não está podendo dar. Então ela terá tudo quanto é desculpa. Ela não tem o marido presente, ela não tem a atenção do marido. E assim vai. Então, quando acontece um desastre, cada um tem suas razões. Ele disse que precisava cuidar da família e por isso estava fora de casa, trabalhando dia e noite, aquela coisa toda. E ela disse que se sentiu sozinha, não teve a atenção do marido e por isso o primeiro que cantou levou. Então, para que vocês possam entender, as mesmas desculpas que se tem são as mesmas desculpas quando nós colocamos outro Deus diante de Deus. Quando fazemos um ídolo diante do nosso Deus. E ele disse, não terás outros deuses diante de mim. E entramos nisso no outro culto. Só estou relembrando a vocês e àqueles que não estavam, para poder prestar atenção, porque estamos dando continuidade da forma que estamos a esse tema. Então, se Deus disse, não terás outros deuses diante de mim, e você sabe, um Deus, ou é algo a quem se adora, seria um ídolo, no caso, que está substituindo a Deus, o lugar da adoração. E Mombrana disse, então, que a sua casa pode se tornar um ídolo, o seu cachorro, o seu trabalho, não é? Tudo pode se tornar um ídolo. Tudo que você coloca antes de Deus, em primeiro lugar, tudo aquilo que tem a preeminência em tua vida, seja até mesmo a família, seja até mesmo você, o carro, a casa, o animal, seja o que for, tudo que tem a preeminência, ao invés de Deus, aquilo é um ídolo. E está acontecendo ali uma traição. Então ele disse, não terás outro, porque eu, Senhor, sou o teu marido. Agora você sabe, a igreja não tem, vamos dizer assim, uma lei, um mandamento que exija de Deus isso. Mas ele tem para ela, porque ele se sustenta, porque ele tem a palavra para velar. Eu velo por minha palavra para a cumprir. Então Deus, quando ele faz o pacto, a aliança conosco, ele já estabeleceu, eu não vou quebrar, da minha parte não será rompido, não será quebrado isto. Mesmo que você for infiel, mas eu vou permanecer fiel àquilo que eu falei. Estas são as condições que Deus coloca. Vê? Então, quando ele diz, não terás outro diante de mim, é porque ele também está dizendo que vai se dedicar a ela, como ele estava pronto a estar sempre dedicado ao povo de Israel. E eles sempre estavam colocando outro Deus diante de Deus. Era um bezerro de ouro, era uma coisa, era outra. Era murmuração, e era a comida do Egito que eles se lembravam, e assim sucessivamente. Agora, se é os mesmos princípios do mandamento da lei de Deus para com o povo, para com o seu povo, se é os mesmos princípios exigidos, que faz com que um casamento vá adiante ou se mantenha, então quando ele diz não terás outro, ele está dizendo também para o homem e para a mulher, a aliança é a mesma, você não pode ter outro, você não pode ter outra. Agora, observe, o irmão Brando realizando o casamento, olha o que ele disse. Você promete honrar e amar, cuidar e auxiliar na doença ou na saúde, na riqueza ou na pobreza, e renunciará a todas as outras enquanto vocês dois viverem. Então, o irmão Brando dirigiu-se primeiro o moço e perguntou se ele renunciará a todas as outras. Gente, ele poderia dizer assim, eu não conheço ninguém, eu só amo essa moça, é com ela que eu estou me casando. Mas tem centenas e milhares que esse moço ainda nem sequer tinha conhecido, não tinha tido a chance de cruzar por elas no trabalho,
no trem, no ônibus, no aceiro do terreiro, do outro lado da rua, a vizinha nova que chegou, a companheira nova de trabalho. No entanto, o profeta de Deus está perguntando: você vai renunciar cada uma dessas que surgirem? Vê? Agora, eu não tinha tomado conhecimento disso aqui quando realizamos aquele casamento lá. No entanto, nós entramos sobre esse assunto. Então, por isso que eu achei por bem também registrar nesse culto esta parte que foi falado lá. Antigamente, os casamentos eram feitos aos 20 anos, aproximadamente. Já depois aí de 2, 3 anos de namoro, a chance de você encontrar sua alma gêmea, como a turma costuma falar, nesse curto período de tempo, de pesquisa, é somente 10%. Porque a partir de que idade você estava interessado ou interessada? Saiu da adolescência, está alcançando, vamos dizer assim, a maioridade. Aí pronto, chega aos 19, 20 anos. Aí se engraça de alguém. O povo dizia assim, se engraçou de fulana, né? Se engraça de alguém, quer dizer, acha graça diante daquela pessoa, né? Graça não no sentido da pessoa ser palhaça e tudo. Porque pode acontecer isso. Me casei com ele porque ele é tão engraçado. Ela era tão engraçada. Observe algo que o irmão Brando contou. Da moça da igreja que estava namorando um rapaz lá fora. Ele vinha mascando chiclete, fumando seu cigarro. E quando ela saiu da igreja, ele estava esperando ela na esquina e tal. O irmão Brando perguntou: o que você viu nesse homem? O que você viu nesse moço? E ela respondeu: ele tem uns pezinhos tão bonitinhos. Os pés dele eram bonitos. E ela achou que isso era um bom motivo para se casar. Para arriscar todo o seu futuro, que vocês sabem que é um risco. É um risco. Porque se acontecer um acidente no meio da estrada, ela teria que permanecer solteira e nunca ter alguém o resto da vida, se o fizer estar em adultério. Então preste atenção na situação que está no mundo. Quero saber se compensa, se vale a pena arriscar a vida espiritual, arriscar o seu futuro eterno. Caso de uma, vamos dizer assim, de uma semente ruim que foi semeada e que se deixou crescer. Não é? Porque a chance de encontrar sua alma gêmea nesse curto período de tempo, até seus 20 anos, é 10%. É 10%. Porque enquanto 90% das mulheres e homens de sua vida, que você vai conhecer, vai interagir, você irá encontrar provavelmente somente depois de casado. Claro que ali não ficou uma gravação muito boa, não dá para as pessoas depois serem beneficiadas com esse tema, com esse assunto, e por isso estou voltando um pouquinho nele, para ficar registrado nesse culto de hoje, que vocês são testemunhas. Então, se eu levasse ali no quadro, não vou fazer isso, mas se eu levasse ali no quadro, você vai ver 10%. Ok. 10%. É assim, né, porcentagem? 10%. É a chance que você tem até os 20 anos de encontrar uma pessoa certa para o seu casamento. Tem 90% de pessoas, ou homens ou mulheres, que nesse período de vida, né, até os 20, você não conheceu. Digamos, durante toda a sua vida você ia conhecer 100 pessoas. Só que até os 20 anos você só conheceu 10. Ficou 90 para você só conhecer depois dos 20 anos. Quem te garante que é a pessoa certa com quem você vai dividir sua vida, o teto, o quilo de sal, e está nesses 10%, sendo que a quantidade é bem maior entre os 90%. Você nunca terá certeza disso. E eu quero frisar mais uma vez o que eu sempre falei para vocês. Se fosse uma predestinação para o casamento, digamos, Deus predestinou uma mulher ou um homem para você,
antes da fundação do mundo. E claro, se ele predestina, ele determina e ele te dá as condições para passar por aquele caminho que ele traçou. Ok, mas nós temos aprendido que, até que nos prove ao contrário, pela Bíblia e pela mensagem, até que nos prove ao contrário, eu continuarei dizendo que casamento não é predestinação. Se fosse predestinação, você ficaria despreocupado, que no tempo certo ele vai te mostrar uma pessoa. E você vai conhecer, vai ter algum sinal. Olha a diferença do que aconteceu com Rebeca. Estava sendo procurada uma mais apta, uma própria, uma que ia fazer ele feliz. E o servo orou por uma indicação, que Deus apontasse uma, que poderia suprir aquela necessidade. Isso é diferente. Veja, mas casamento, eu não tenho casamento como predestinação. Eu tenho um casamento como escolha que você faz. Agora, se você fez uma escolha entre os 10% que você conheceu, escolheu uma, ou escolheu um moço, ou aceitou a proposta de um moço, quando você é colocado diante do altar para firmar aquilo, firmar este pacto e este contrato, você tem que estar consciente destas palavras do irmão Brano aqui. Olha, você promete honrar e amar e cuidar e auxiliar na doença ou na saúde, na riqueza ou na pobreza, e renunciará a todas as outras enquanto vocês dois viverem. Quer dizer, o casamento é feito nesta base, neste princípio. Caso contrário, não se faria o casamento, não se levaria adiante o casamento. O casamento é feito nesta base, de não haver outro ser envolvido. Não terás outro. E para você não ter, você tem que renunciar. Mas não era o que eu queria, não era o que eu esperava, não era isso, eu fui enganada, ou eu fui enganado. Ele não mostrou esse lado antes, eu não sabia que ela era assim. E o que você fez no tempo de namoro? O que aconteceu no tempo de namoro? Não conseguiu descobrir nada? Porque estavam tão envolvidos com os sentidos, né? Com o sentimento, e achavam que tinha encontrado o amor da vida, a princesa, não é? A princesa de sua vida. Ok, então escolheu este, escolheu esta. Então você tem que renunciar a tudo o mais. O que existir entre esse grupo de 90%, por melhor que seja, no casamento você tem que renunciar antes. Se por algum motivo, por algum acaso, você encontrar nesse grupo de 90% que você não conheceu antes de casar, e você encontrar alguém que poderia, puxa, aquela pessoa deve ser uma pessoa especial, poderia ser essa pessoa, você diz, não, eu já renunciei isto. Eu já renunciei isto. Veja. Então, estatisticamente falando, o homem ou a mulher, vamos dizer assim, ideal para você, aparecerá somente, de fato, depois do casamento, não antes. Só depois de casado é que você, lá na frente, começa os problemas em casa, começa a ver os defeitos do outro, daí a pouco você diz, puxa vida, olha que pessoa tem ali. Eu não sabia que aquele moço ia vir para a igreja. Se eu soubesse, teria esperado. Eu não sabia que aquela moça ia se converter. Se eu soubesse, tinha esperado, tinha orado mais um pouco. Não adianta, filho, já renunciou isso. Já renunciou. Entendeu? Já houve uma renúncia. Só depois de casado, 90% de chance de você encontrar uma pessoa que poderia ser a pessoa ideal. No entanto, você já renunciou àquilo. E quem casa sem essa pretensão, quem casa sem este conceito, sem entender isto, sem entender que casamento é isto, estará entrando num problema muito sério. Muito sério. O Brando chega a dizer que a escolha que está sendo feita, aquilo pode determinar o teu destino eterno. Isso significa
que provavelmente o seu verdadeiro amor, vamos dizer assim, estará no grupo que você ainda não conhece. Entre as pessoas você só vai conhecer depois. Porque, mendiga, olha o tamanho do mundo, como dizem as pessoas. O mundo é grande. Ou Deus é grande e o mundo é largo. Não é? Quantas pessoas você já conheceu? Interagiu com quantos? 10, 12, 15 anos, 16 anos, 17. Você está na escola. Só conhece mais com quem você convive ali durante tanto tempo. É o grupinho escolar, nas festinhas que se vai, os aniversários, as reuniões de família, uma viagem na casa dos primos. Quem você conhece? Passa gente por você para lá e para cá na rua. Que tipo de interação você tem? Você não tem uma profissão, você não tem o que passar, você não tem ensino. Está numa idade de aprendiz, de absorver as coisas. Mas, quando você alcança uma determinada maioridade, se torna adulto, se torna maduro, e você começa a interagir com as pessoas, aí é que você vai começar a conhecer o mundo, conhecer as pessoas de fato. E é por isso que depois vem aquelas reclamações. Eu casei muito nova. É que eu casei muito jovem. Eu devia não ter casado, eu era feliz e não sabia. Não é assim? Todas estas reclamações. Agora me diga, qual jovem que atende esse conselho? Quem que escuta? Quem que procura aprender com isto? Então veja, na sua adolescência, até a sua idade madura, até quando você alcançou a maioridade, você só alcançou 10% das pessoas. O grupinho, não é? E aí, o que você vai fazer, se depois de maduro ou se depois de casado, você se deparar com uma situação assim? O que você vai fazer? O que muitos fazem? O que o mundo faz? Pedir divórcio? Separar-se? É assim? Separar-se dos filhos? Separar-se da família? Só porque deu azar no casamento? Só porque ele não foi a pessoa que você esperava, ou ela não superou as expectativas, ou por causa da incompatibilidade de gênios. O que você vai fazer? Você firmou um contrato. O contrato de casamento foi feito para resolver justamente este problema. Nunca temos na vida, você nunca vai ter, as informações necessárias para tomar as decisões corretas. Se você tivesse todo o material necessário na hora que você precisa para tomar a decisão correta, você não tomaria tantas decisões erradas. Você fica como que atirando no escuro, indo pela intuição, alguma coisa assim. E quando se deixa de lado a oração, o pedido aos pés do altar, o rogo a Deus para direção sobre estas coisas e vai por sua conta e risco, aí é que a coisa aí é que desanda mesmo. Então, o contrato que há quando você faz um casamento é para proteger isto, proteger essas coisas. Quando você promete amar alguém para sempre, você está dizendo para a pessoa, estou repetindo o que eu disse do casamento lá, nessa parte aqui, para poder prosseguir. Quando você casa e firma o contrato de casamento, você está dizendo assim, olha, eu sei que nós dois somos jovens, que vamos viver, quem sabe, até os 60, 80 anos de idade. Sei que fatalmente encontrarei dezenas de mulheres mais bonitas e mais inteligentes do que você ao longo de minha vida. Isto é fato. E que você encontrará dezenas de homens mais bonitos e até mais inteligentes do que eu. E é justamente por isso que prometo amar você para sempre e abrir mão desde já dessas dezenas de oportunidades conjugais que surgirão em meu futuro. Eu estou abrindo mão agora do que eu possa encontrar no futuro. Estou abrindo mão agora por você, para casar com você. Não quero ficar morrendo de ciúme cada vez que você conversar com um homem, nem ficar preocupado com o futuro de nosso relacionamento. Nem você vai querer ficar preocupada cada vez que eu conversar com uma mulher. Prometo amar você para sempre, para que possamos nos casar e viver em harmonia. Isto é o linguajar dele e o linguajar dela. Este é o casamento. Renúncia. Renúncia. Porque se depois de casado, todas as mulheres que ele encontrasse fossem carecas e banguelas, que perigo tinha esse casamento?
Se depois de casado, todos os homens que ela conhecesse fosse aquela coisa parecendo um chimpanzé, com todo respeito ao chimpanzé, né? Os gorilas, com todo respeito aos gorilas. Se fosse aquele tipo, um tipo de pessoas assim, que problema teria? Ele seria sempre o príncipe dela, ela seria sempre a princesa. Vê? Mas não é assim. Se encontrará pessoas de alta categoria, mais agradável, com um sorriso mais bonito, com um linguajar até mais perceptível, mais melodioso. Mas o que você fez quando casou? Renunciou a tudo isso já. Homens e mulheres que conheceram alguém melhor e acham agora que cometeram um enorme erro quando se casaram com o atual cônjuge, esqueceram a premissa básica e o espírito do contrato do casamento. O objetivo do casamento não é escolher o melhor par possível mundo afora. Como você sabe que é o melhor par? Como você sabe que é a pessoa certa ou não? E como você sabe que um casamento dará certo ou não? Me diga. Me diga. Aqui tem uns casal o quê? 20 anos? Irmã, é isso? 26? 16 anos. Acho que 20 anos é irmã Nena. Não é isso? Mais 27 anos por aí. 28 anos. Aguentaram muito o repuxo de misericórdia, né? Crise dos 7, crise dos 14, crise dos 21, crise dos 20. Dos 20. 3 vezes 7, 4 vezes 7 é quanto, gente? 28? Não é possível que eu no meio de uma crise, né? Mas venceram já 3, porque não há quarta, quinta, sexta. Veja como são as coisas. Observe. O objetivo do casamento não é escolher o melhor par mundo afora. Porque você nunca vai saber que é o melhor par. Vê? Aí você diz, mas o casamento de fulano não está dando certo? Me diga, quem disse que vai dar certo? Estão vivendo um dia por vez. Um dia de cada vez. Vê? Você nunca vai saber. Apenas houve um contrato firmado e uma honra àquele contrato. É isto que é o casamento. E procurarão a cada dia, vamos dizer assim, vencer cada tempestade que surgir. Né? Um remo de um lado, outro remo do outro, daqui a pouco um cisanga, joga o remo na água. Aí vai terminar remando com a mão. Porque não tem jeito. Se quer chegar do outro lado, vai ter que remar. Não adianta jogar o remo fora ou quebrar o remo na cabeça do outro. Vai terminar, ele tem que ir com a mão mesmo. Aí correrá mais perigo, porque o tubarão pode ir bem na mão. Então é melhor segurar o remo e remar para chegar do outro lado. Então o objetivo do casamento não é escolher o melhor par possível mundo afora, mas construir o melhor relacionamento possível com quem você prometeu amar para sempre. Este é o objetivo de casamento. Agora eu posso voltar para vocês, para as palavras do irmão Brana, no sermão Cerimônia de Casamento. Como é que ele está dizendo aqui? Renunciará a todas as outras enquanto vocês dois viverem? Esta foi a pergunta do irmão Brana. Renunciar a todas as outras, renunciar a todos os outros que venham encontrar depois de casado. Veja, o primeiro mandamento de Deus para nós é em sua aliança de casamento. E é o mesmo como deveria ser o nosso casamento, a nossa aliança de casamento. E esse é um compromisso para renunciar a todos os outros. A aliança de Deus com o homem é, escuta uma coisa, eu sou Deus. Não pode haver outro além de mim. Então significa o quê? Você vai encontrar deuses estranhos em cada nação que vocês forem. Em cada país que vocês conquistarem. Em cada estranho com quem vocês conversarem. Haverá um ídolo ali, um Deus ali que eles adoram. Mas aqui está a minha aliança com vocês. Isso não pode ser rompido. Não terás outros deuses diante de mim. Vê? Aí,
Quando você sai de casa, o que é que você vai encontrar? No seu trabalho, o que você vai encontrar? O que você vai encontrar na rua? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tanto no seu relacionamento com Deus, que cada pessoa tem uma forma diferente, cada pessoa tem uma crença, cada pessoa tem uma religião, cada pessoa tem um ídolo. E o que você vai fazer? Vai ter que renunciar a tudo isto que o mundo te oferece, tudo que eles te apresentam, porque você presta honra, você cuida, você ama e honra seu marido, que seria a palavra, o próprio Deus. Do mesmo jeito é com o casamento natural. Veja, porque foi instituído por Deus, então tem o mesmo princípio, tem a mesma base. Portanto, o primeiro mandamento é o principal mandamento. E o principal fala de um, só eu. Outro, não. Só eu. Outra, não. Então, a palavra principal, ela é definida como a mais importante em posição, posto e influência. Estou voltando àquele mesmo tema que falamos quando estudamos aquelas palavras gregas, que você tem na Escritura autor e consumador da fé. O autor e consumador da fé. Então estudamos aquelas palavras e vimos que em uma parte tem o autor da fé, capitão da salvação, príncipe da vida. Vê? Então você tem príncipe, capitão, autor. Veja, é aquele que vai na frente, o que dá as regras, o que dá, vamos dizer assim, a sustentação, é o provedor. Ele é autor e consumador. Isso está falando de Deus mesmo, o alfa e ômega, princípio e fim. Então, a palavra principal é definida como a mais importante posição, posto ou influência, chefe, dominante, essencial, o mais importante, o supremo, acima de todos. É isso que Deus está dizendo no primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque eu sou o principal, sou o chefe, o dominante, o essencial, o mais importante, o supremo, acima de todo, predominante, preeminente, primordial, superior, o mais alto, o mais elevado. Eu estou em primeiro lugar. Isto é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. O que é que nós cantamos agora no último cântico? Do Redentor Onipotente? Tudo que eu careço, que é tudo que eu preciso, está em ti. Estar nele. Agora, se tudo que você necessitar, quando se trata de um relacionamento, se você não encontrar no seu marido, se você não encontrar na sua esposa, a coisa está feia. Melhor investir nisso e procurar encontrar, porque você não pode encontrar a necessidade que você precisa de um companheiro em outra pessoa que não seja aquele ou aquela com quem você firmou um pacto. Vê? Agora, por que será que Deus nos leva a isto neste tempo? Ok. Portanto, nós estamos olhando aqui para a primeira, a principal regra que Deus estabeleceu na aliança do casamento. Olhando nos mandamentos como é que ele interage com o ser humano. Se trata de o mais importante. E se nós não tivéssemos nenhuma outra regra depois dessa, nenhuma outra regra para governar nosso relacionamento, esta regra número 1 seria suficiente. Vê? Não terás outro. Agora, você diz, e por que veio então os outros mandamentos? Porém, lá na frente, Jesus disse que todos os outros mandamentos estariam baseados nesse primeiro. Não foi isso? Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e tal, e assim vai. E depois fala o quê? E ao próximo, como a ti mesmo. Veja que aqui tem 2 sem envolvidos. Outra vez. Não tem como não ter, porque é um princípio estabelecido por Deus. E é por esta razão que Deus estabeleceu esses 10 mandamentos para nós, a fim de conceder uma aliança com Ele. E é por isso que Ele colocou esta regra como a principal regra. De todos os 10, Ele colocou esta principal. Ele disse, eu sou teu Deus, e não haverá outro. Fechou o ponto. Ponto. Ele diz, você não pode me substituir por nenhum outro.
Eu sou o Senhor. Não adorareis quaisquer coisa feita pelo homem. O que é que o homem fez? Enfeitou, embonecou, como eu disse no outro culto. Era difícil. Antigamente, eles pegavam uma jovem e votavam e diziam: essa aqui é a mais bonita, é a Miss não sei o quê, a Miss Universo. E aí saía naquelas revistas preto e branco, antigas, nos jornais daquele tempo, dos anos 40, dos anos 50. Bonitas. Hoje, se aquelas mulheres fossem mostradas hoje, meu Deus do céu, qualquer moçoia, é moçoia que chama? Mocinha, que vai ali na Sumirê, não é? E bota um alisante para lá, bota um negócio para cá, fica mais bonito do que elas. Porque os homens trabalharam para isto, para que a beleza feminina chegasse a um patamar onde a mulher fosse colocada num altar para os homens adorarem, adorando a beleza feminina. Foi assim que houve a primeira destruição da terra. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas à vista. E Jesus disse o quê? Como foi nos dias de Noé, seria também nos últimos dias. Vê? Mas isso por causa... O quê? O que os homens fizeram, como os homens trabalharam, chegou a isto. O tipo de comida, o tipo de alimentação, a mudança nos corpos. O que as mocinhas alcançavam aos 15, 16 anos, hoje elas chegam nesse período, nesta fase, aos 9, 10 anos e até mesmo antes. Observe, não há mais nenhuma que seja feia. Você não encontra mais moça feia por aí afora. Todas estão bonitas. É o período, é o momento da beleza. Ok, do que estamos falando? Não adorareis qualquer coisa feita pelo homem, que é o materialismo. E isto tem feito com que as pessoas se tornem mais materialistas e mais consumistas. E é o que mais dá dinheiro. É o que se trata sobre produtos pessoais, de beleza. Vê? Porque as mulheres, elas têm que ser bonitas, elas querem ser bonitas, elas não querem ganhar ponto para as outras. Então elas gastam o que não têm para se enfeitar, se bonecarem e aquela coisa toda. Não adorareis qualquer coisa que tenha sido criada, disse Deus. E quando ele diz qualquer coisa que foi criada, por isso ele fala do que está em cima no céu, não é? Na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra, seja o que for. Nada. Isto inclui também os nossos corpos, que foi criado. Vê? Agora, você diz isso, nunca ouvi falar disso, tem nada a ver nosso corpo. Claro, existe a adoração do corpo. Você sabe por que Narciso morreu na lenda? Todo mundo dizia que ele era belo, que ele era bonito. Mas que homem mais bonito, mas que jovem mais simpático. Que docinho de coco. Não sei por que usa essa expressão esquisita. Por que não doce de sabão, né? Não tem. Mas por que doce de coco? Doce de jaca acho que é bem melhor. Eu comi esses dias, vou te dizer, vou te falar uma coisa. É capaz de cair a língua, né? De tão gostoso que é. Doce de jaca, mas docinho de coco. Mas, ok, então Narciso, ele se inchou com isso. E tanto falaram que ele era bonito, que ele foi. Quando ele se encontrou com um rio, uma nascente de água, e aquilo espelhou a imagem dele, ele se apaixonou por sua própria imagem. Ficou embelezado com suas feições, porque era muito elogiado e admirado. Como sou bonito, como sou belo. Tem homem que é assim. Pior do que a mulher, meu Deus do céu. O resultado, caiu e morreu afogado. Morreu adorando sua própria imagem. E daí vem o nome narcisismo. As pessoas, quando são muito voltadas para si mesmas, para a sua própria aparência. Não é? E também isto é hedonismo, que é a preocupação com o corpo e a satisfação com seus desejos, porque ele coloca mais atenção no corpo, no sentido do corpo, no desejo do corpo. E é claro que isto, uma coisa chama a outra, uma necessidade leva a outra, um abismo leva a outro abismo. E isto conduz à sensualidade, e isto conduz ao animalismo, e isto conduz à carnalidade, e isto conduz à voluptuosidade, e assim vai.
Em outras palavras, Deus colocou uma regra, a primeira regra, a principal, a preeminente, que era a regra para governar o nosso relacionamento com Ele. E nesta regra Ele mostra quem Ele é, e mostra que o nosso objetivo seria para render homenagem e adoração a Ele, e que outra coisa não deveria ser o nosso objeto de adoração. Nenhuma outra coisa deve ser ou deve importunar a nossa alma quando se trata de chegar a adorar. Qualquer coisa que é colocada entre você e Deus, ou que toma o primeiro lugar, então aquilo se torna um ídolo. Eu acredito que a mesma coisa se aplica também à aliança de casamento. Aos casados, aqueles que vão casar. O homem e a mulher que têm namorado com o propósito de procurar aquele outro alguém especial com quem eles entrarão naquela união, deve vir através do estágio do namoro, onde você classifica se a pessoa é aquela pessoa especial. O namoro é para isso, você vai observar se aquela pessoa é a pessoa especial que Deus tem colocado aqui na terra. Puxa, Deus colocou uma pessoa especial na terra e me fez ver isto, está me mostrando isto. O jovem, pelo mesmo jeito, é essa pessoa com quem eu quero passar o resto da minha vida. Veja, então você vê que o estágio do namoro começa com uma atração àquela pessoa. Uma atração àquela pessoa, algo atraído. Mas essa não deveria, não deve ser uma atração física. Porque se esta atração física for uma atração apenas pelos sentidos do corpo, já mostra que assim que esses sentidos falharem, ou assim que esses sentidos mudarem, vamos dizer assim, a sua forma de captar as coisas, se tornar mais apurado, você já vai dizer assim, não tem mais nenhum sentido nisso, nem suporto olhar para a cara dela, nem suporto ouvir a voz dele. Vê? Estava baseado apenas no sentido do corpo. Essa não é uma atração física e não deveria ser uma atração física que te leve a começar o estágio de namoro. Não é porque você se sentiu atraído fisicamente que deve se iniciar um namoro. Senão, cada pessoa por quem você sinta qualquer reação, qualquer atração, você vai querer namorar essa pessoa. Vê? Porque como você vai dominar esses sentidos? Eles sempre estarão aí. Eles sempre estarão nesse corpo. E como você fará? Portanto, a atração física não deveria ser a causadora, ou causador, não sei como falar, para que se inicie um namoro. Não, senhores. Isso pode ser desejo. Algumas pessoas vêm e dizem assim, mas irmão, sabe o que foi? Foi amor à primeira vista. Sabe o que é, neguinho? Foi amor à primeira vista. Quando eu bati os olhos... Ora, meu irmão, amor à primeira vista. Isso pode ser desejo à primeira vista. Você viu, se agradou, desejou para si. Desejo à primeira vista. Mas nunca amor à primeira vista. Porque o amor não é dessa forma. O amor, ele se constrói aos poucos. O amor não é à primeira vista. Não podemos baratear o amor, rebaixá-lo, desvalorizá-lo, depreciá-lo. E se o amor que se sente é por causa do que você vê, com a sua visão, ou do que você toca, ou do que você sente, se o amor estiver baseado nos 5 sentidos, da visão, audição, tato, paladar e olfato, porque você sentiu o cheiro daquele perfume de tal fábrica, quando tiver sem perfume, já foi. Acabou uma parte do amor. Está fedendo. E coloca logo um perfuminho aí.
Olha, as mulheres com quem eu trabalho, tudo cheirosa, viu? Melhor tomar um banho. Olha, na repartição onde eu trabalho, os homens é tudo cheirosinho. E o camarada cortando de olho de machado, né? Rachando lenha. Que cheiro tem? Me diga. Então, se o casamento, se o amor estiver baseado no olfato, já foi embora essa parte. Vê? É só faltar água por 2 ou 3 dias, acabou. Ok, e a visão? É porque eu vi, eu gostei dela, gostei dele. Tá. Quando a visão não se tornar tão boa, ou quando você estiver precisando de óculos, não é por isso que diz, você é bonito ou é bonito. Rapaz, está precisando de óculos, mas não está enxergando direito. Beleza? É outra coisa, tem que ser outra coisa. Quando aquele corpo já não for mais o mesmo, quando, vamos dizer assim, o ventre estiver avolumado, não estou falando com as mulheres, mas os homens. Observe depois dos 40 o que acontece. Não adianta, Macildo, não adianta se preocupar, viu? Não adianta, você não pode também se entregar, né? Comer toda a feijoada que tiver pela frente, toda macarronada. Tem que controlar a coisa. Mas, olhe, por mais que você se esforce, a tendência é essa, viu? Não adianta. Ok, mas se for baseado na visão, a partir do momento que a aparência dele já não for mais a mesma, o cabelo começa a embranquecer, os dentes começam a cair, aí olha a foto do álbum do casamento, olha como era, já foi. Por isso que era, né? Passou. A mesma coisa em relação à moça. E se o amor que você sentir estiver baseado no que você via, no que você vê, já era casamento. E aí você vai pelo toque, nem toda hora, nem todo tempo será tão agradável o toque. E aí você pode colocar os 5 sentidos nisso. Não vou me prender apenas nisso, mas poderíamos falar só sobre isso. Vê? Se estiver baseado nos sentidos do corpo, meu filho, isso não vai muito longe, não. Isso não vai muito longe. O amor não pode ser baseado no que nós sentimos, no que nós vemos, no que nós cheiramos, no que nós ouvimos. Nem sempre aquela voz será agradável e nem sempre estará te chamando de meu amor, minha querida. Porque quando estiver nervoso, nervosa, o linguajar muda e parece que é um monstro falando. Que negócio é esse? E se o amor estiver baseado naquilo? Como vai fazer? Meu amigo, o amor é desenvolvido exatamente como a maturidade se desenvolve. Do mesmo jeito que o caráter se desenvolve. Quando falamos de amor, estamos falando do ponto mais alto. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. E finalmente entregou-se por nós. E por que ele fez isso? Amor. Vê? O amor é dado de si para o outro. Não é o que vem para você. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que aquele que entrega a sua vida por um amigo. Ele está falando da sua própria morte. E falando do quanto que estamos dispostos ou não a amar as pessoas. Diz, ninguém tem maior amor do que este, do que dar a sua própria vida por outra pessoa. E não existe amor maior do que dar tudo que você possui, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Vê? E em nenhum outro relacionamento isto se torna tão possível como na união de um homem e de uma mulher, quando se tornam marido e esposa. O amor os leva a isto, a renunciar. E renunciam-se fisicamente. Por isso que eu falei antes, quanto que o homem se gasta, se acaba para cuidar da família, e a mulher, do mesmo jeito, não tem tempo para si, não tem tempo para si mesma, cuidando da família, se entrega mentalmente, espiritualmente. E Jesus falou disso, quando ele falou do desejo de Deus, de entrar em um relacionamento conosco, em união conosco. Foi o que nós lemos em Marcos 12,
Versículo 29. Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isto é renúncia. De toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Quem é teu próximo? É só teu vizinho? Teu marido não é teu próximo? Tua mulher não é teu próximo? É tão próximo que divide com você o mesmo teto, divide com você a mesma cama, o mesmo leito de dormir. E só enxergamos o próximo lá fora. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, o Senhor nosso Deus é um único Deus. Um único Deus. E é a posição principal. O é a posição principal. É o princípio essencial. Se é assim na nossa relação com Deus, é assim também na nossa relação com a outra pessoa com quem casamos. Vê? O é o principal. É o primeiro. E sem isto não há princípio. Não é um princípio para termos base, para seguir. Mas, irmãos, para concluirmos isto, ok, 56 minutos, está no tempo, eu já passando do tempo. Na matemática, todos os números, eles têm o número 1, como seu fator principal. Não importa se você chega na casa dos milhões, bilhões, trilhões, quinquilhões, o que é que tem mais? Septilhões, né? Nem sei. O número 1, ele é o principal para todos os outros números. Não importa quantos você tenha, qual é a casa, quantos zeros vem depois disso, quantos outros números tem. Todos os números têm como raiz e princípio o número 1. O número 1. E todos os números consistem do número 1. Quanto você tem? É 100? 200? 1000? Todos eles se compõem do número 1. Pelo 1 e através do número 1 e para o 1, todos os números consistem. Então, se você tem a sua esposa como número 1, se você tem o seu marido como número 1, ela estará sempre em primeiro e único lugar. Quando você toma um número e o decompõe, finalmente você continuará decompondo, até você chegar ao número 1. Qualquer criança que estuda um pouquinho, bem, eu digo criança que estuda, mas se você vai para a escola só para brincar, vai ser difícil. Então você tem o número 3, começa a decompor o número 3, e você vai ter 1, mais 1, né? Opa, aqui nós tivemos, mais 1, e você tem o número 3, vamos dizer assim, decomposto, chegou na finalidade dele. O número 3 não existe se ele não for 1 mais 1 mais 1. Talvez você queira colocar 2 mais 1, mas você entende que o número 2 também consiste de 2, 1. Vê? Você faz a mesma coisa com o número 5. Ele será dividido em 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 e assim sucessivamente. O número 7 é a mesma coisa. E assim a todos os outros números. Até você poder tomar cada número no universo e trazê-los todos de volta ao seu principal, que é o número 1. Então assim, que é com este grande 1 que chamamos de Deus. Com este principal. Ele disse: eu sou Deus.
Eu sou o único a ser adorado, eu sou a raiz e a geração, o princípio e o fim, o primeiro, significa o quê? Número primário. Número primário. Em qualquer número. Em um. E o último número primário, em qualquer número, é 1. Eu sou o alfa, sou o ômega, o princípio, o primeiro e o último. E quando isso chegar a se adorar, não pode existir outro. No casamento, ele está nos mostrando, pelos seus 10 mandamentos, as regras que são essenciais para governar nossa união de casamento. A união entre duas pessoas. E uma vez que Deus é uma pessoa e somos uma pessoa, Ele tem nos mostrado, através dos 10 mandamentos, as regras essenciais para se ter uma união com Ele. Porque não há contrato de uma pessoa só. Não há acordo de uma pessoa só. Você tem que ter 2 pessoas para entrar em um acordo, para formar um casamento. Que seja um casamento em uma firma, que seja para cuidar de um trabalho junto, ou seja o que for. E no processo do namoro, a primeira e principal coisa em que devemos chegar a um acordo é de que existe somente um com quem eu quero entrar nesta união e não haverá outro. Então, no namoro, é onde se deve ter essa consciência, os dois, e dizer, existe somente uma mulher com quem eu quero entrar nesta união e não haverá outra. Existe apenas um homem com quem eu quero entrar nesta união, porque eu sei que eu não posso fazer diferente disso, é proibido por Deus, e não haverá outro. E é neste ponto que o namoro muda de alguém que eu estou examinando, viu? O que é que eu estou fazendo no período de namoro? Fazendo um exame, examinando. E nesse período de namoro há uma mudança. De alguém que eu estou examinando para alguém com quem eu estou planejando passar a minha vida unido para sempre. Aí é onde entra aquilo que Mombrana falou de os acordos, ou os conformes, que é um contrato. Chama-se as famílias, se conversa a respeito, e noivam, se amarra. Vê? Estão dizendo, estamos conscientes disso, queremos isto. Estou renunciando todas as outras, estou renunciando todos os outros, aconteça o que acontecer, é com essa pessoa que eu quero me casar. Então vocês estão prestando atenção o que é a importância e, vamos dizer assim, o compromisso que é escolher ou aceitar alguém? Olha, eu gostaria de falar outra parte agora, mas tudo bem. Fique de pé, eu vou ler isto aqui e quem sabe no próximo culto eu entro também nesse mesmo ponto. Geralmente eu faço isto, eu pego uma parte do culto anterior para o outro culto, não é? Então deixe-me fazer isso agora. Pense sobre isto. Olha o que eu falei. É neste ponto que o namoro muda de alguém que eu estou examinando para alguém com quem eu estou planejando passar a minha vida para sempre. No sermão Perguntas e Respostas, número 3, de 30 de agosto de 1964, o irmão Branham disse, teve uma pergunta para ele, que é a pergunta número 18. Nós nos casamos há 21 anos atrás pelo juiz de paz. Isto foi errado? Casaram só no civil, no caso, né? Só no civil. Sim, foi errado você fazer isto. O casamento pertence à casa de Deus. Mas, sendo que você está casado, aqui está quando você está realmente casado. Você está casado quando você vota um ao outro.
quando você promete um ao outro que vocês tomarão um ao outro. O juiz de paz pode te dar a licença, isto é, em termos legais, de viverem juntos como esposo e esposa, sem serem na lei comum esposo e esposa. Mas quando você promete a essa moça, você promete àquele homem que você viverá fiel a ele, e você o toma para ser o seu marido, você está casada então. Vocês recordam, eu expliquei isto na semana passada. Creio que foi, quando você a promete, mesmo na antiga Bíblia, se um homem ficava noivo de uma virgem, e você conhece as leis sobre isto, ora, era o mesmo que um adultério. Certamente que era. Quando ele prometia, era assim. A pergunta foi feita outro dia. Uma anulação. Era anulação. Uma anulação. É a mesma coisa que um divórcio. Foi feita a pergunta. Quando você me faz estas perguntas, amigo, você não sabe o que isto faz comigo. Tenho muitos amigos assentados aqui que se casaram 2 ou 3 vezes. Imagine você que estou falando do meu próprio filho, Billy Paul. Separaria eu a Billy Paul? Claro que não. Billy Paul casou-se com uma mocinha. E veio e disse: papai, eu vou me casar. Geralmente são assim, não é? Eles acham que sabem, está tudo ok. Papai, eu vou me casar. Eu estava lavando o meu carro e disse: você vai bater com a cabeça na parede. Os pais são ruins, né? São muito duros. Você vai bater com a cabeça na parede. E simplesmente continuei lavando o meu carro. Assim ele me disse: eu vou me casar. Eu disse: vai em frente. Simplesmente continuei assim. Ele saiu por ali e disse à sua mãe. E a sua mãe riu dele. Você sabe o que ele fez? Fugiu com essa mocinha, que ainda estava fazendo o primário, e se casou. Nós anulamos o casamento. O pai desta menina e eu. Os pais entraram em acordo, foram lá no juiz e fizeram o casamento. Anularam o casamento. Coisa de guri, não é? Porque achou que já era de maior, que já podia casar, aquela coisa toda. Nós anulamos o casamento, mas ele estava casado do mesmo modo. Ele é o meu rapaz, assentado aqui me ouvindo agora. Agora, é exatamente isto. Ele veio até a mim com a moça com a qual ele vive agora, a minha nora, o meu netinho. E ele disse: papai, você me casa? Eu disse: de modo nenhum. Este é meu próprio filho. Você pensa que isto não me corta o coração? Quando eu o embalava em meus braços e fazia tudo o que eu podia fazer, e fui ambos pai e mãe para ele, você pensa que isto não me mata ao dizer isto? Mas é a verdade. Certamente. O meu filho está sentado aqui ouvindo. Minha nora e o meu netinho, assentados bem aqui agora. Porém, eu lhes digo que está errado. Vê? Porque eu tenho que fazê-lo. Estou preso a esta palavra. Vamos orar? Senhor, finalizamos este culto pedindo a Ti a ajuda necessária que só o Senhor pode nos dar para enfrentarmos o desafio deste tempo tão tremendo, tão terrível, no qual nós vivemos. Ajuda-nos, Senhor, porque a cada dia a batalha se torna mais ferrenha. A cada dia nos deparamos com novos desafios, com novas lutas, com novas dificuldades. E o adversário a cada dia se especializa cada vez mais na forma de nos atacar, de nos prender, de procurar nos comprometer, fazendo-nos tirar da palavra, fazendo-nos comprometer com as coisas que não são tuas. Ajuda-nos, ó Pai, nos ensina como renunciar a estas coisas. Nos instrui pelo Teu Espírito como renunciar àquilo que não é correto, àquilo que não é Teu. E que possamos a cada dia vencer estas barreiras,
vencer a nós mesmos e assim glorificar o teu santo nome. Quando provamos para nós mesmos, para o diabo, para o mundo, que em nós está a tua mente, está a tua avaliação, e assim teu nome será magnificado, assim a tua presença será glorificada, porque a tua glória será expressa através da tua igreja. Abençoa-nos nesta hora, Senhor, e aqueles que necessitam de ajuda, aqueles que pedem nossas orações, colocamos todos diante de Ti agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite a todos, Deus te abençoe. Até o próximo culto, se o Senhor nos permitir.